Olá, boa noite para quem não me conhece, boa noite para quem está aí e para quem já me conhece, aqui é Maria Pires e eu vou falar sobre como você pode montar uma empresa em sua casa e faturar de 3 a 5 mil por mês, mesmo começando com um único quarto. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o que várias pessoas durante esse final de semana me perguntaram. Eu recebi algumas perguntas muito interessantes, mas a que mais predominou, infelizmente, foi em relação ao medo. E talvez eu possa ajudá-los durante essa live, falando um pouquinho sobre essa questão, mas o medo é algo que até eu mesma continuo sentindo. Nós tivemos alguns desafios, digamos assim, aqui na pousada em relação à troca, né, de placas solares, porque a gente usa placas solares desde quando eu comecei a construir a casa. Nós fomos pioneiros. Na época eu morava na Europa, então eu achava assim o máximo. E sempre achei que o nosso país é um país tão maravilhoso, tem tanto sol, tem tantos recursos naturais. Por que não utilizar da melhor maneira possível? Então eu fui meio não, eu fui realmente pioneira aqui, quando eu construí a casa. E, claro, com o tempo a gente precisa trocar, mas a gente nunca está preparado para isso, né? Então as coisas acontecem e de repente te tira daquela rotina, te tira do plano financeiro que você tinha traçado para aquele mês e, enfim, acontecem algumas coisas que você tem que enfrentar. Então, o medo, além de ser inerente em todos nós, outro dia eu estava lendo um pouco sobre isso, o porquê da gente ter medo e por que que essa é uma ferramenta tão perigosa na mão da mídia, na mão de algumas pessoas que talvez tenham algum poder sobre nós. É exatamente esse medo ainda vem dos nossos ancestrais, que simplesmente saíam e tinham que estar sempre atentos para não serem engolidos na África, por exemplo, por um tigre, ou aqui mesmo no Brasil por uma onça, por uma cobra, alguma coisa nesse sentido, e até mesmo na Europa, por mais que não tivesse esses animais, mas tinha as pessoas, né, na Idade Média, por aí, elas saíam e não sabiam se elas voltariam. Então, assim, houve um período por muito tempo de perigo. Então, o ser humano ele acabou desenvolvendo esse medo como forma de tomar conta de si, de sobrevivência. Então, hoje em dia a gente não precisa tanto ter medo. Claro, quem mora numa cidade grande tem que estar sempre alerta, mas não é uma coisa tão astronômica, digamos assim, que você sai e você tem que ficar, né, paranoico, digamos assim. Mas, de novo, esse medo sempre fez parte de nós, ele está inerente em nós, e por mais que a gente tenha uma vida tranquila, a gente está sempre, de alguma maneira, com receio de algum desafio, com medo, literalmente, né? Então, essas perguntas que vieram em relação a essa tomada de decisão, muitas pessoas querem muito começar a sua empresa, começar o seu negócio turístico, porque elas sabem que realmente é algo que dá um dinheiro muito bom,
é uma atividade que está num crescente fabuloso e que a gente tem um futuro, assim, muito promissor. Quem trabalha com turismo pode ter absoluta certeza que a gente não regride, a gente só avança, porque cada dia mais o turismo se profissionaliza, o turismo se concretiza na vida e nas cidades também, na vida das pessoas, e ele vai crescendo cada vez mais. Tem hotéis, tem pousadas maravilhosas, tem lugares aonde as pessoas não tinham permissão para ir, de repente elas vão, estão, enfim, atividades turísticas maravilhosas. Agora eu acabei de ir na cidade, a minha cidade é 1 quilômetro daqui, né? E assim, eu fui no centro e de repente eu passei, olhei assim umas lojas, meu Deus, quanta coisa diferente. Antigamente é, não existia tantas máscaras, eu fui agora, máscara de snorkel, é fora do comum. Eles têm agora um full mask. Antigamente era só aquela que você colocava aqui, colocava o snorkel na boca, era horrível. Agora você nem precisa disso. Então, quem tem essa fobia de ter o snorkel na boca para poder respirar quando faz uma flutuação, por exemplo, hoje em dia existe uma full mask, que eles chamam, né? Full face. Basicamente, ele cobre todo o teu rosto e você fica muito confortável. Eu nunca usei uma, eu já ouvi muito falar sobre isso, irei experimentar em breve, porque é isso, eles desenvolvem cada dia mais itens que vai facilitar a tua vida em relação ao turismo. Então, assim, seja para fazer flutuação, seja para você caminhar, seja para você nadar, é impressionante como existem empresas agora focadas para poder oferecer o que tem de melhor na hora que você está fazendo turismo, né? Então, hoje em dia, até mesmo os nossos celulares, a gente pode filmar embaixo d'água, aonde você podia imaginar, sei lá, 15, 20 anos atrás, isso acontecendo. Eu lembro uma vez que, olha, eu e minhas histórias, estávamos de férias aqui no Brasil e juntávamos todos, né? Todas as irmãs, nós éramos em 9, né? Assim, 9 irmãos, na verdade. Então, éramos bastante e sempre tinha sobrinhos e tudo. E eu sempre gostei muito de ficar do outro lado da câmera. Eu fiz curso de fotografia, sempre amei. Assim, as fotos em família, eu nunca estou, porque sou sempre eu que estava tirando as fotos. E eu lembro que eu passei em um desses aeroportos, né, free shopping da vida, e comprei uma câmera fabulosa. Não sei se era Minolta, enfim, era algo pequeno, portátil, que não pesasse tanto naquela época, porque tinha os filmes, né? E aí nós fomos para um lugar maravilhoso, tinha uma cachoeira e tudo. Meu Deus, assim, minha irmã mais nova foi tirar foto e nós estávamos na água e ela estava, né, num patamar assim, fora d'água. E de repente, quando nós vimos, ela caiu com câmera e tudo. O susto foi terrível. Imagina, né, você está numa plataforma e de repente se dá um passo e cai. E uma das coisas que ela mais ficou chateada foi por causa da câmera, porque ela, né, e assim, nós morrendo de medo que ela se afogasse. E a preocupação dela era exatamente com a câmera. E claro, né, entrou água, foi, enfim, mas é só para dar um exemplo do quão rápido as coisas acontecem, do quão rápido uma algo assim que você nem imaginava acontece.
de ter um celular onde você pode colocar embaixo d'água e não acontece absolutamente nada. É fantástico, é fora do comum. Então, isso tudo prova, né, que, mais uma vez, que por que a gente deve ter medo? As coisas acontecem. A única coisa que você precisa fazer é ter a coragem de tomar a decisão de fazer o primeiro passo, porque a partir do momento que a gente decide fazer alguma coisa, as coisas vão acontecendo. E conversando com uma pessoa especificamente, ela me perguntou, falou, tá, Maria, eu decido montar a minha hospedagem. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Eu falei, a primeira coisa, você tem que ter um plano. É por isso, esses dias eu fiz exatamente um webinário e eu tenho esse plano. Por mais que eu passe algumas informações para você, o plano é algo muito mais profundo. É algo que vocês realmente, né, para quem quer lá na frente, ter realmente esse plano, de tempos em tempos a gente abre turmas, mas você não pode simplesmente, claro, tentar fazer algo da tua cabeça, dar certo, deu certo comigo há 12 anos atrás, mas eu penei. E isso, há 12 anos atrás, é isso que eu te falo, não existia, eu estava começando. Então, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, mas eu tinha a experiência de ter viajado bastante e de ser algo que eu sempre fui apaixonada. Então, se você não é uma pessoa que viaja muito, que tem esse conhecimento, essa abertura, então você precisa sim de um plano, porque senão você vai ficar catando uma folha ou uma frase aqui, uma outra folha, outra frase ali, ou você até pode se deparar com algo na internet, algum curso que te dê uma formação. Porém, você vai, a primeira coisa a fazer é perguntar se essa pessoa realmente montou um negócio próprio na área turística e quão, né, sucesso ela teve. Porque a gente tem essa questão de falar do coach, né? O que é um coach? Um coach é alguém que chegou aonde você quer chegar. Ele tem essa experiência. Eu não me considero uma coach, mas assim, eu me considero alguém com experiência que posso, com certeza, ensinar quem quer começar a abrir a sua empresa em casa. Não precisa ser talvez em casa, pode ser perto, mas que seja, né, principalmente que seja pequena. Não adianta eu tentar ensinar alguém que vai abrir um hotel com 200 apartamentos. É diferente? É claro que é. Existe todo um outro plano. O nosso plano de montar a empresa em casa, começando pelo menos com um quarto, duas suítes, ou que seja 3, até 10, é completamente diferente de um plano para quem vai abrir um hotel de 200 apartamentos, entende? Então, mas não é a mesma coisa, Maria? Não é. Não é, porque o foco que a gente vai colocar nesse teu pequeno negócio é completamente diferente do foco de uma empresa com 200 apartamentos, entende? E tem que ser realmente diferente, porque senão não sobrevive, né? Alguém que queira abrir uma empresa com 200 apartamentos usando o meu método, ela pode melhorar alguns aspectos, sabe? Em relação à decoração, em relação ao café da manhã, em relação a atendimento, porque a gente tem uma expertise, e é claro, o bom atendimento, a maneira correta de você se conectar com os hóspedes, isso pode ser aplicado numa empresa pequenininha em casa, com 2 apartamentos,
como numa empresa com 200. Aí sim, mas o método que a gente usa para uma pequena empresa, principalmente que está começando, é inaceitável a gente transferir esse conhecimento para uma empresa muito maior. Não bate, não casa. Então, as coisas precisam ser realmente esclarecidas desde o início, para que você não ache que simplesmente só a tua vontade vai ser o suficiente. Sim, ela vai ser a motivação, ela vai ser a locomotiva que vai realmente puxar todo o resto, porque a partir do momento que você tem essa motivação, o medo que eu coloquei no título, né, dessa live, esse medo vai acabar. Por quê? Porque simplesmente o medo é inerente a nós. O medo existe todos os dias. Imagine você, quantas vezes durante o dia você não fica pelo menos alguns minutos com receio de alguma coisa? E esse receio traduzido é medo, na verdade. Então, quantas vezes na minha vida eu realmente fiquei com muito medo, muito receio do que podia acontecer comigo, do que podia acontecer com os meus colaboradores e funcionários. É algo que às vezes eu ainda me pergunto, tá? Porque faz parte da nossa vida esses desafios. E, como eu te disse, a vida não é perfeita, a vida não é um manual que é para Maria, para o Antônio, para o João, completamente igual. Não, cada um tem um manual completamente diferente. E por mais que a gente aplique aquilo que a gente deve aplicar todos os dias, que é enfrentar nossos medos, que é fazer a coisa realmente acontecer, tomar decisões, ter decisões, ir para frente. E por mais que a gente faça isso, haverá momentos em nossas vidas onde a gente para, onde as coisas não vão para frente como a gente quer, eles vão pelo lado, mas não tem problema, a gente contorna lá na frente, continua na linha reta. Mas, assim, é muito importante vocês saberem que esses desafios existem e eles só irão parar de existir se você, através do teu desejo, do teu otimismo, da tua motivação, fazer com que eles desapareçam, ou pelo menos que eles não cresçam tanto. Porque se você deixar, eles crescem de tal maneira que te consome a tua vida, e daqui a 2, 3, 4, 5 anos, você vai lembrar desse desejo latente e que continua em você. Hoje eu fui, mais uma historinha. Hoje eu fui buscar o resultado de um exame, porque a semana passada eu não estava muito disposta, então fui ao médico, depois de 2 anos e meio sem ir ao médico, ele me pediu uma série de exames e eu fui buscar, e enquanto eu esperava, eu ouvi uma pessoa que estava se desligando de um emprego, então ela estava ali porque ela ia fazer o exame demissional, e ela estava falando do sonho. Ela trabalhou 12 anos nessa empresa em que ela está se desligando hoje. E ela está indo para um ramo completamente diferente. E aí, falando com a recepcionista, que provavelmente os dois se conheciam, ele falou algo que foi muito interessante. E eu acho que encaixa exatamente aqui. Ele falou: olha, eu tenho um amigo que trabalha no ramo, acho que era do agro, que ele foi para o agro há 11 anos atrás, e ele mora, acho que é em Goiânia, não sei, num lugar assim. Ele falou: eu até tentei ir com ele, mas infelizmente eu não tinha o conhecimento necessário para isso, e acabei
não sendo aceito pela empresa. Porém, eu estou saindo agora, eu não estou indo ainda para essa empresa, mas eu estou indo para algo parecido, mas eu não desisti de trabalhar em tal empresa. E aquilo lá, eu falei, poxa vida, depois de 12 anos, ele trabalhando em um lugar, ele está saindo, e ao invés dele tentar ir para aquele lugar onde ele sonha trabalhar, ele vai trabalhar próximo, vai estudar, porque ele falou, eu precisava ter tal e tal conhecimento. E aí a menina a recepcionista falou, então, se você pensasse, imagina, se você tivesse feito isso há 12 anos atrás, você estaria formado hoje, quem sabe hoje você não poderia, né, já ir direto para essa empresa dos seus sonhos, né? Então, eu fiquei pensando naquilo, eu falei, de verdade, ele se dedicando ou não, o tempo passou. E o tempo passou, ele perdeu 12 anos da vida dele. Quantos anos mais você tem para perder? Eu não tenho mais 12 anos a perder. Eu quero fazer a coisa certa. Eu sempre peço muito a Deus que me dê muita luz para eu sempre tomar a decisão certa. Porque chega um momento que a gente não tem mais tantos anos para errar. E eu fiquei impressionada porque ele falou: não, vou começar agora, mas eu vou voltar a estudar, eu vou me formar e eu ainda quero, ainda não saiu do meu coração. Foi essa frase que ele falou. Trabalhar naquela empresa ainda não saiu do meu coração. E isso é lindo, né? Porque assim, é um desejo. Então, por mais difícil que com certeza a vida dele deve ter sido, eu olhei, era uma pessoa casada, eu conheço, deve ter tido filhos também, tem uma família, então provavelmente ele acabou aceitando ficar nessa empresa, onde trabalhou vários anos, mas o sonho dele continua no coração, nada apagou. Então, com certeza ele vai enfrentar os seus medos. E a minha pergunta é: e você? O seu desejo é maior do que o seu medo? E o seu desejo continua aí no seu coração? Então, foi incrível, porque agora, né, pensando no título que eu havia escolhido, me veio exatamente essa frase. Foi agora à tarde que eu ouvi. E aquilo me motivou bastante e me deu a certeza de que sim, eu acho que quando as pessoas decidem, quando as pessoas querem, quando a gente quer alguma coisa, por mais que a gente dê voltas, uma das coisas mais importantes que a gente não pode esquecer é aqui, ó, é o nosso desejo, é não deixar esse desejo morrer. Então, se há esse desejo, a gente tem forças, a gente cria forças, a gente passa por cima dos medos para poder conquistar aquilo que a gente realmente deseja. Então, fica aqui uma grande dica, simples, porém um exemplo, eu acho, porque com certeza esse rapaz, não sei quantos anos mais, ele vai perder antes dele ir realmente concretizar esse sonho que é trabalhar em uma empresa Y ou X. Eu não vou falar o nome da empresa porque eu nem lembro qual foi. É a coisa mais importante, a mensagem mais importante, eu acho, que eu aprendi ouvindo, porque eu estava na sala, ouvindo essa história, foi isso. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E também não deixe aquilo que você quer de verdade, aquele desejo, aquele sonho que você quer realizar na tua vida, não deixe o medo tomar conta e apagar do teu coração.
tá certo? Então, é muito é muito interessante como assim, como a gente ouve e enxerga as coisas quando a gente está apto ou acessível a isso. E, de novo, eu espero que eu tenha respondido algumas perguntas, porque as pessoas ficam realmente paralisadas e elas querem, mas não sabem como. Então, voltando àquela pergunta, o primeiro passo é você ter realmente um plano. E uma outra coisa que eu acho fundamental, a partir do momento que você abrir, e mesmo que ela seja pequena, você vai ter que lidar com seres humanos, ou seja, você vai ter que gerir ou fazer uma gestão de pessoas, você vai ter que ter uma gestão de dinheiro, uma questão financeira também, mesmo que seja pouco dinheiro, mas você vai ter que saber, olha, o que que eu vou comprar para o café da manhã, o que que realmente é necessário, sei lá, para montar o apartamento. Precisa de um jogo de lençóis, precisa de uma coberta. Esse tipo de plano você já tem que ter e o nosso plano ajuda você em relação a isso, mas no dia a dia você vai ter que ter gestão financeira, gestão de pessoas, de repente você vai poder ou vai precisar de alguém para trabalhar com você, como lá no início eu tinha uma única funcionária, mas eu tinha uma funcionária, e aí nós dividíamos a tarefa, porque eu não tinha um companheiro que fizesse parte disso, que fizesse parte da minha empresa, que fizesse parte da pousada. Eu não queria. Mas, de repente, você tem um filho, você tem um sobrinho que pode te ajudar, você tem um esposo ou uma esposa, e aí é esse time que você tem para poder fazer essa gestão. E isso é você, é quem decide montar que tem esse poder, entre aspas, na mão, tá? E então são várias gestões que você vai ter que ter, vários planos. E se de repente, nossa, você tem, digamos, lugar para colocar não só assim, um quarto que não precisa ser só casal. Pode ter um quarto e aí você decide, olha, eu não vou querer casais aqui, eu vou querer somente pessoas solteiras, amigos. Então, vamos colocar 2 beliches, já são 4 pessoas, entende? Então, isso tudo você precisa estar antenado, porque às vezes eu falo um quarto, mas pode ser um quarto onde você consiga colocar até 6 pessoas. Eu tenho suítes aqui que cabem tranquilamente 6 pessoas. É uma cama de casal e 2 beliches. E 6 pessoas, você pode inclusive colocar o preço da tua diária de acordo com quantas pessoas virão, porque aí eles fazem a divisão e digamos que você cobre R$ 600 a diária. Ok, num período festivo, sem nenhum problema, porque é um quarto para 6 pessoas. Mas imagina, quando eles dividem, dá o quê? Dá R$ 100 por pessoa. Então, você precisa começar a pensar essa gestão financeira em relação a isso também, porque muitas vezes as pessoas, e principalmente agora, as pessoas estão viajando de novo em grupo, que sejam que seja família ou que seja amigos, principalmente muito em breve, carnaval, as pessoas amam viajar com amigos. E R$ 100 para eles pagarem por uma cama, junto com outros amigos, é basicamente nada. E de repente, um quarto somente, ele vai te dar bastante lucro, porque você pode colocar 6 leitos nele
E esses leitos, os leitos são as camas, né? Elas, né, 6 pessoas alugando, usando o mesmo quarto, pode te dar uma renda muito superior a essa que eu estou falando, de você poder sim, em um único quarto, fazer de 3 a 5 mil mensais. Completamente fácil, mais fácil do que tirar docinho da mão de criança, né? Não, mas é verdade, gente. Dá. Então, assim, vocês viram como essa conta é fácil. E aí, digamos que você fale, não, Maria, mas R$ 100 ainda está muito caro para a minha cidade. Porque também depende, vai depender da tua região, vai depender do quão próximo de alguma atividade turística você está, ou de algum atrativo, enfim. E se por um acaso você acha que é muito, você pode colocar até menos, mas a partir do momento que esse cômodo é grande, dá para colocar 5, 6 pessoas, ou até 4 pessoas, uma cama de casal e uma beliche, ou, como eu disse antes, 2 beliches, o preço, às vezes, você pode colocar menos, mas quando divide pelo número de pessoas, é pouco, entende? E é uma chance de você alugar muito fácil, e é muito fácil usar o marketing para isso. Não que você esteja enganando, mas imagina, como eu disse, olha, você pode ficar num quarto com mais 5 pessoas pagando R$ 100 por pessoa. Uau, a pessoa já vai ver isso, vai chamar a atenção. Ela não vai ver um quarto, olha, venha curtir o carnaval na cidade Soissô e pague R$ 600. Uau, R$ 600. Ela vai pensar assim. Mas se você fala, venha curtir o carnaval na cidade NY e pague somente R$ 100. Ou seja, venha curtir num quarto sextuplo e pague apenas R$ 100. Então, esse jogo, às vezes, de palavras, a pessoa vai falar, uau, R$ 100? Poxa vida, eu tenho mais 4 pessoas trabalhando comigo que adorariam viajar. Vamos nós 5? E realmente é um jogo de marketing que você vai começar também a aprender, porque é completo. E o nosso plano aqui também é completo, porque você tem que pensar nesses pequenos detalhes, né? Então, quando eu falo às vezes somente um quarto, não quer dizer que seja somente uma cama de casal ou uma cama de solteiro. Esse um quarto, que aí são vocês que vão decidir, porque eu não estou vendo, são vocês que vão dizer quantas pessoas cabem confortavelmente nele. E é por isso que eu te falo, é possível sim, porque uma moça acabou me questionando, mas Maria, é verdade? E aí nós fizemos uma conta que era para tipo uma cama de casal e uma beliche, 4 pessoas, é uma família, a família mais tradicional que tem. E aí nós fizemos uma média de cálculos e chegamos à conclusão, se ela conseguisse alugar em um mês, que tem 30 dias, se ela conseguisse alugar por 7 dias, né, durante esse um mês, ela já conseguiria bater a meta que eu falo. Então, fica aí uma grande dica, comecem a pensar, vejam lá, vão ver suas salas, vão ver seus quartos, quantas camas vocês poderiam colocar para poder realmente, na hora de acontecer, fazer um marketing para atrair essas pessoas e conseguir atingir a meta de vocês, ok? Gente, eu espero que eu tenha conseguido passar alguma mensagem para vocês. De novo, muito cuidado com os medos, tá? Que assim, inflame o seu coração, sua mente, sua vontade. O desejo tem que ser maior do que qualquer medo, sempre, tá bom? No dia a dia, nas suas vidas e principalmente na escolha do seu sonho.
Então, eu agradeço imensamente. A gente se fala em breve. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha. Eu preciso começar a pedir. Dá um joinha, compartilha, na verdade, com algum amigo, uma amiga, alguém que você acha que iria gostar sobre esse conteúdo, tá certo? Um grande abraço. A gente se vê em breve.